no site www.advertenciafinal.com.br. Nós estamos em meio ao culto de louvor e adoração ao nosso Senhor Deus, e estamos agora no momento em que, terminando de louvar a Deus, nós vamos expressar a nossa gratidão por meio das nossas ações. E convido você a nos acompanhar na leitura, de Malaquias, capítulo 3. E, em primeiro lugar, nós vamos ler o verso 4. Ali diz: a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Deus prometeu que chegaria um momento em que a oferta dada pelo povo seria suave ao Senhor. Significa que há ofertas que não são suaves ao Senhor, e há aquelas que são. Para nós definirmos o que é e o que não é, basta lermos o verso 3, onde diz que o Senhor Jesus se assentará, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi e os afinará com ouro e prata. Então, ao Senhor trarão ofertas em justiça. Quando o Senhor purifica o coração do homem, quando o Senhor purifica os motivos, purifica os seus pensamentos, então a oferta que ele traz ao Senhor, ela é uma oferta suave. Sabe, chegou o momento de nós podermos contribuir com o Senhor. Nós damos os dízimos e as ofertas. Mas para que a nossa oferta seja suave, o nosso coração tem que estar puro. Por isso convido você a se entregar ao Senhor Jesus. Se você nos assiste hoje, pela primeira vez, entregue-se ao Senhor Jesus Cristo. Entregue o teu coração a Ele. E então, a tua oferta financeira será suave a Ele. Porque, sabe, Deus não precisa de nada. O que Ele quer é o nosso coração. Portanto, que a nossa oferta financeira não seja com hipocrisia. E o Senhor prometeu uma bênção àqueles que forem fiéis em dar ao Senhor, devolver ao Senhor aquilo que lhe pertence. No verso 10 ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos adivinha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Você que deseja receber esta bênção, já percebeu pelo texto que a bênção é condicional. Traga de coração puro os dízimos e ofertas para a manutenção da obra do Senhor, e o Senhor vai ser fiel com você. Ele vai repreender o devorador, para que aquilo, o fruto do teu trabalho, não seja consumido, você não seja roubado. E também vai te dar uma bênção tal que os outros vão reconhecer. Eles vão dizer que você é bem-aventurado, você é feliz. E você vai ser comparado àquela terra deleitosa, aquele lugar onde você vai e se sente bem. Você vai ser também um transmissor de bênçãos. Convido você, portanto, a participar desta bênção agora com seus dízimos e nós vamos estar louvando a Deus. Você pode se dirigir ali e fazer a sua doação. Bem? Quem sabe quiser cantar comigo, pode cantar. Meus momentos foi quando com Cristo tive um encontro que jamais
esquecerei da vida cansada no mundo perdido. Então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando ele me disse assim, vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor eu não resisti, chorando minha vida eu entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos orar? Grande Deus, Senhor nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado. E temos, Pai, com o que contribuir para a tua obra, o que na verdade é bom para nós mesmos, porque estamos praticando aquilo que o Senhor sempre praticou. O Senhor sempre deu, o Senhor sempre ajudou. E aqui estamos nós para repetir, para andar no teu caminho. Senhor nosso Deus, abençoa cada um dos que de coração apresentaram uma oferta suave ao Senhor. Que o Senhor possa encher-nos com o teu Espírito Santo, que o Senhor possa prosperar as suas vidas, segundo o Senhor entende ser melhor para cada um. Aquele que deve receber muito, que assim seja. Aquele, Senhor, que o Senhor para o seu próprio bem deve limitar, que assim seja. Mas para que ninguém haja falta, Senhor. Que todos possam ser abençoados por ti. E agora nós estamos buscando mais sublime, mais importante que ninguém, a tua palavra. E que ela seja, Senhor, aberta e revelada a nós. E impressione-nos com poder para mudar as nossas vidas. Abençoa cada um daqueles, Senhor, que aqui estão para escutar, e aqueles que ainda a escutarão, por internet ou por qualquer outro meio. Que eles também, Pai, possam ser transformados pelo Senhor. Que o Senhor Jesus tenha plena liberdade de nos usar como seu instrumento. Que fale, Pai, a todos nós. Podemos ainda, Pai, que se há alguém que está com um fardo de angústia, se o inimigo tem atormentado esta pessoa, Senhor, quer usando outras pessoas ao seu redor, ou quer atuando diretamente na sua mente, que este fardo possa ser depositado agora aos pés do Senhor Jesus Cristo. E então, Pai, de coração leve, todos possam receber a mensagem. É o que te rogamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, hoje nós vamos falar da preparação que o Senhor tem reservado para nós por meio do deserto. Eu sei que, principalmente no meio evangélico, esse termo é muito comum. Quando falamos em deserto, imediatamente se entende que estamos sendo levados para um local de prova, um local de preparo. E esse entendimento vem justamente da experiência do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, tendo sido batizado, foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ali ele esteve sendo provado
duramente, e também recebendo instrução do Senhor Deus. Agora, embora fale-se muito do deserto, a palavra deserto, ela hoje em dia, é mais associada ao fato da pessoa passar por uma prova individual específica. Por exemplo, alguém que perdeu um ente querido, alguém que tem um problema em casa, alguém que está passando por uma crise financeira, e assim por diante. Sempre associado a um problema passageiro pessoal. Mas a prova do deserto, que é a instrução do deserto, ela é mais abrangente do que isso. Ela envolve isso que nós já comentamos, mas ela vai mais além. E há um outro detalhe. Ela tem um propósito específico. O propósito da prova do deserto é um propósito de preparar. E nós aprendemos isso por meio da história do povo de Israel. Deus tirou aquele povo de uma situação de escravo e queria levá-los a uma situação de proprietário de uma terra. Agora, para fazer esta obra, Deus designou que haveria uma etapa intermediária. Esta etapa, ela seria justamente a do deserto. E ali haveria prova, haveriam dificuldades a serem superadas e haveria instrução. E somente após passarem pelo deserto, chegariam à terra prometida. Conta a história bíblica que a maioria do povo daquela geração falhou. Isso quer dizer, não se submeteram ao processo de ensino que era o propósito de Deus. Razão pela qual a grande maioria deles morreu no deserto. De todos aqueles que saíram um dia, de 20 anos para cima, somente Josué e Caleb entraram na terra. Toda aquela demais geração pereceu. E os jovens que sim se submeteram à instrução do Senhor, estes entraram na Canaã. E aqui nós podemos fazer um paralelo, irmãos, muito válido. Deus está nos preparando para a Canaã do céu, para a Canaã celestial. Deus nos tira da situação de escravos do pecado e vai nos levar até a Canaã. E justamente para fazer esta obra, Deus entendeu ser necessário efetuar uma obra de preparo com todas as pessoas da sua igreja. Se nós abrirmos a Bíblia em Apocalipse, capítulo 12, inclusive é uma mensagem que ela tem a ver com a igreja após a saída de Bento XVI, já falamos isso em outra pregação, nós vemos que a igreja ela é levada para o deserto. Apocalipse 12, verso 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então aqui é dito que a mulher é levada para o deserto. Esse é um texto que transmite informações de forma simbólica. E em símbolos, mulher significa o quê? Igreja. Estamos falando da igreja. A igreja é levada ao deserto. Você pertence à igreja? Se você pertence, você é levado ao deserto. Eu acho que eu nunca fui. Pois será. Eu estou em meio. Amém. Está no caminho. Eu já saí do deserto. Talvez você esteja enganado. Porque enquanto estamos aqui, estamos no deserto. O final do deserto para o povo de Israel foi a entrada na Canaã celestial. E assim também será para nós. Agora, dentre as muitas lições que Deus ensinou ao seu povo no deserto, nós vamos nos deter hoje em uma delas.
E essa lição tem a ver com o seu regime. Isso mesmo, regime. Quando a pessoa está fora do peso, vai no médico, o médico já recomenda um regime. Corta algumas coisas, deixa outras, certo? E aí a pessoa precisa viver uma vida mais regrada, se ela quiser ou perder peso, ou até viver mais tempo, depende de como estiver o estado daquela pessoa. O atleta, se ele quiser um bom desempenho, ele também tem que se submeter a um regime. Toda pessoa que quer um objetivo na vida, ela tem que se submeter a uma disciplina. E ela é uma autodisciplina, a qual nós também chamamos de temperança. O povo de Israel também foi submetido a uma disciplina, a um regime. E ele é um exemplo para nós. Qual foi o regime a qual eles foram submetidos? Eu convido vocês a abrirem em Êxodo, capítulo 16. E aí nós vamos ver o regime provido por Deus. Êxodo 16, verso 4. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda na minha lei ou não. Verso 14. E ao santo se o orvalho caído, eis que toda a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isso? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Ali estava o novo regime proposto por Deus. Deus lhes deu maná. O pão do céu. E o povo, durante aquele período de deserto, permaneceu com o seu regime de maná. E o regime alimentar novo foi justamente o que Deus proveu para preparar o povo a fim de que eles pudessem entrar na Canaã terrestre. Não queria Deus a mesma coisa para que nós entremos na Canaã celestial? Convido vocês para abrirem no livro de Gálatas. Vamos ver uma coisa que o apóstolo Paulo falou. Gálatas, capítulo 5. O apóstolo Paulo disse que quando nós recebemos o Espírito Santo, alguns frutos se manifestam na nossa vida. O fruto, o resultado de recebermos o Espírito é esse. Gálatas 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Algumas versões dizem domínio próprio. Temperança. Quando a pessoa aceita o Senhor Jesus, ela recebe o Espírito Santo sobre a sua vida, no seu coração. E o Espírito Santo fará com que ela se torne uma pessoa o quê? Temperante. Uma pessoa que tenha domínio próprio. Uma pessoa capaz de mudar o seu regime. Assim como o povo de Israel mudou o regime, também Deus espera que nós mudemos o nosso regime a fim de que nos preparemos para o céu. A obra de Deus em nós é uma obra de restauração àquilo que nós perdemos. Adão era perfeito, mas caiu em pecado. Então a humanidade veio se degradando. Houve degradação moral,
isso não é necessário nem comentar muito sobre isso, né? Basta ver o noticiário cada dia, nós vamos ver a degradação moral. Adão não tinha. Houve a degradação mental, afinal de contas, os povos antigos tinham mentes muito mais privilegiadas do que as nossas. E também nós podemos mencionar aqui a quantidade de pessoas que nascem com problemas mentais, ou seja, houve uma deterioração mental. E Adão, acredita que era muito mais inteligente do que nós. Existem muitas evidências, inclusive, a propósito, de que gerações antigas eram inteligentíssimas e capazes de fazer coisas que a ciência moderna está agora arranhando ou engatinhando nestes campos. Nós não podemos comentar isso agora porque não temos o tempo e não é o propósito. Mas houve sim uma degradação mental, isso pode ser provado, tanto biblicamente quanto científico historicamente. E finalmente, houve uma degradação física. E Deus quer também restaurar-nos fisicamente com o propósito de que nós possamos voltar à santidade. Dizer não ao que é errado e sim ao que é certo. Isso exige também domínio próprio. No livro de Gênesis, capítulo 1, a Bíblia fala sobre o regime alimentar que Deus deu a Adão e Eva. O regime perfeito na época em que ainda não havia o pecado. Abra, por gentileza, em Gênesis 1, capítulo 29. E disse Deus. Qual verso? Capítulo 1, verso 29. Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente. Ser-vos-ão para manter. Um regime ideal. Deus tinha dado para Adão e Eva para que eles comessem toda a erva que desse semente. Presume-se aqui, portanto, que não haviam ervas venenosas, certo? E também toda árvore em que houvesse fruto que desse semente. Não importasse a árvore, se o fruto dela desse semente, era possível comer. Hoje, como fruto do pecado, nem sempre é assim. Tem alguns arbustinhos, né? Se você comer o fruto, é venenoso. Mas o regime era esse. Um regime perfeito que provia ao homem todos os nutrientes necessários à manutenção da sua saúde física e ao crescimento e desenvolvimento dos seus filhos. Só que o homem pecou, acabou saindo do jardim do Éden, do jardim perfeito, e a maldade se multiplicou tremendamente depois disso. Ao ponto de nós encontrarmos a declaração do capítulo 6 do Gênesis. Capítulo 6, verso 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E aí nós sabemos o que o Senhor fez. Preparou uma família, Noé, pediu que eles fizessem uma arca, e ali houve um dilúvio para pôr um freio àquela maldade que havia espalhado-se pela raça humana. E aí, graças a esse freio, a humanidade existiu até hoje. Porque se não houvesse esse basta de Deus por meio do dilúvio, nós certamente já não estaríamos aqui. A terceira guerra mundial tão temida já teria acontecido há muito tempo. Né? Mas graças a Deus, porque Ele, na sua sabedoria e misericórdia, fez isso. Bom, ocorre que depois do dilúvio, a terra estava toda desolada. Por quê? Porque as águas, elas abundavam sobre a terra, e aí as plantas comestíveis ficaram todas submersas, e por isso, ao sair Noé e a sua família da arca, não havia mais mantimento
A Bíblia nos conta que Noé passou cerca de um ano dentro da arca, entre o período de chuva, que foram 40 dias, e o período de estiagem. E aí, Noé sai da água, sai da arca, e ele precisa alimentar a sua família. Como é que eles vão fazer? Deus, então, ele dá uma ordem. Essa ordem nós encontramos no capítulo 9. Ali no verso 13, ele diz: tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado, como a erva verde. Tudo vos tenho dado, como a erva verde. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Então, a partir desse momento, o homem podia comer cobras, certo? Elefante, cavalo, sim. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Prestem atenção. O que a Bíblia diz. Tudo quanto se move. A cobra se move? Se move. Então, era para o seu mantimento naquela época. Né? O elefante se move? Sim. O leão se move? Sim. Tudo quanto se move será para vosso mantimento. Por que Deus fez isso? Olha, irmãos, basta nós passarmos na nossa mente um filme da história do dilúvio. A terra acabou de ser inundada pelo dilúvio, as águas estão minguando, não há nada, não há uma plantação, não há uma colheita, não há nada. Passou-se um ano dentro da arca, e todo aquele depósito de comida, então, foi sendo consumido, certo? E agora, vai comer-se o quê? Quantos animais entraram na arca? O que a Bíblia diz? 2 pares de cada animal imundo e 7 pares de cada animal limpo. Obviamente, nós podemos, mas aí é só uma inferência, ou inferir, ou deduzir, melhor dizendo, que se havia 7 pares de determinada espécie e 2 pares de outra espécie, é bem provável que eles começaram a usar os animais mais abundantes como alimento, certo? Até para preservar os menos abundantes. Mas a ordem de Deus era: tudo quanto se move é para vosso mantimento. E por quê? Ora, por misericórdia, porque senão o homem não teria o que comer. Deus atua segundo um equilíbrio perfeito, irmãos, de justiça e misericórdia. Tá bom. Só que este era o ideal de Deus. Será que Deus quer que até hoje nós comamos jacarés, né? Comamos carne de qualquer animal, até assim? Bom, vamos ver a consequência dessa mudança de regime alimentar. A Bíblia fala do tempo em que viveu Noé, ainda no capítulo 9, versos 28 e 29. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. Hoje é difícil alguém chegar a 95. 10 vezes menos, certo? E aí estava um homem que vivia quase 1000 anos. E ele não foi um afortunado. Na verdade, a Bíblia fala que os homens daquela época todos viviam próximo desta idade. A menos que um infortúnio ocorresse com algum deles, eles ultrapassavam os 900 anos de idade. Só que a situação mudou depois da mudança do regime alimentar. Vamos ver o que aconteceu já com os filhos de Noé. Os filhos de Noé eram Sem, Cã e Jafé. No capítulo 11, a Bíblia diz, lá no verso 10, o seguinte: estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou a Arfaxade, 500 anos. E gerou filhos e filhas. 100 mais 500, quanto? 600. Opa, foi só mudar o regime alimentar e já perdeu quanto? 300 anos em relação à geração dos seus pais. Viveu 300 anos a mais. Aí você vê a consequência
de um regime alimentar inapropriado. Alguém fala, poxa, então a culpa é de Deus, porque foi Deus quem mandou comer. Não. A culpa foi do homem que deu causa para o dilúvio, certo? E aí agora, Deus então pôs um freio. Não só isso. Olha só o que aconteceu com a humanidade quando o homem podia viver 900 anos e ficar imaginando, né, descobrir e fazer coisas ruins durante 900 anos. Irmãos, já pensaram, por exemplo, pessoas como Hitler, como Joseph Mengele, vivendo 900 anos? Benito Mussolini, Napoleão Bonaparte e assim por diante? Irmãos, Deus, na sua misericórdia, ele entendeu que era o momento de encurtar a vida humana. Foi por isso que ele providenciou que o homem mudasse de regime e também reduzisse o tempo de vida. E por outra razão também. A pessoa vai se cansando de ver tanta maldade. Não é verdade? Você cresce, depois cria os filhos, vê os netos crescerem, vê um pouco dos bisnetos e muitos já dizem, chega, quero descansar. Não é verdade? E aí nós vemos o seguinte, foi um ato de amor e misericórdia de Deus. E aí nós continuamos lendo as gerações. Por exemplo, o filho de Sem, verso 12. Viveu a fachar de 35 anos e gerou a Salá. E viveu a fachar, depois que gerou a Salá, 403 anos. E gerou filhos e filhos. Então, 403 mais 35, a fachada viveu 438 anos. Então, aí já se perderam mais 200 anos de uma geração para outra. Depois, Salá ainda se manteve na casa dos 400 anos. Então, o neto de Arfaxade, ainda com 400 anos, a faixa de 400, o bisneto de Arfaxade já teve a sua vida reduzida pela metade. Verso 18. E viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E viveu Peleg, depois que gerou a Reu, 209 anos e gerou filhos e filhas. Então, 209 mais 30, 239. Então, quando chegou no tataraneto de Arfaxade, a vida já se reduziu de novo pela metade. De 950, já estamos aqui com 209. E aí continuam as gerações até falar de Terá. Aqui no verso 26. E viveu Terá 70 anos e gerou Abraão, Naor e Arã. Verso 32. E foram os dias de Terá 205 anos. E morreu Terá em Arã. E depois dele, nós não vemos mais ninguém ultrapassando a casa dos 200 anos. O tempo de vida foi reduzindo, até que Moisés já viveu 120 anos, certo? E depois, praticamente, não vemos mais relatos de pessoas com essa idade. O tempo de vida foi sendo reduzido. E aí, meus irmãos, nós vemos a consequência de um regime inadequado. Deus, quando quis levar o povo de Israel para a Canaã terrestre, mudou o seu regime alimentar. Assim também, Deus deseja mudar ou restaurar o povo à alimentação original. Na época em que ele estava dando a instrução no deserto, Deus já disse aos israelitas que, mesmo quando eles entrassem na terra de Canaã, eles já deveriam começar a fazer seleção de alimentos. É por isso que em Levítico, capítulo 11, nós encontramos uma lista, dada por Deus, de animais que se poderiam comer e animais que não se poderiam comer a partir dali. No verso 2 diz: falai aos filhos de Israel, dizendo: estes são os animais que comereis de todos os animais que há sobre a terra. Tudo que tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas,
e remói entre os animais, aquilo comereis. Destes, porém, não comereis. Dos que remoem, ou dos que têm unhas fendidas, o camelo, por exemplo, né? Que remói, mas não tem unhas fendidas. Este vos será imundo. O coelho, porque remói, mas não tem as unhas fendidas. Este vos será imundo. A lebre, porque remói, mas não tem as unhas fendidas. Esta vos será imundo. Também o porco, porque tem unhas fendidas. E a fenda das unhas se divide em duas, mas não remói. Este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Estes vos serão imundos. E assim vai. É uma lista extensa, eu recomendo os irmãos para lerem em casa, o capítulo inteiro de Levítico número 11. Por essa razão, o povo de Israel deixou de fazer uso da carne de porco, coisa que também até os muçulmanos fazem. Por quê? Porque eles são descendentes de Abraão, né? E acabaram também incorporando este ensino. Ok. Então, esse já foi uma espécie de movimento em direção à restauração. De quem só comia ervas e frutos de árvore lá no Gênesis, agora nós vemos literalmente um início de processo, né? Por quê? Eles estavam comendo todos os animais, agora Deus restringe. Falou, não, vocês agora vão comer só os limpos, os imundos não mais. Por quê? Não era mais o propósito de Deus que a vitalidade do homem, que a sua capacidade de resistência continuasse a ser diminuída. Deus entendeu que chegou ao patamar onde deveria chegar e dali não deveria mais se reduzir. Né? E aí então ele muda o regime alimentar do homem. E também muda, por quê? Porque ele queria que o homem estivesse em melhores condições de servi-lo, melhores condições físicas. Bom alimento, boa alimentação significa bom sangue. E bom sangue significa mente ativa, mente com boas condições de reter, boa memória, etc. Mente em boas condições de falar para Satanás? Não. E aí o tempo passa, meus queridos. Acredita-se que o povo de Israel saiu do Egito por volta do ano 1445 a.C. E de lá nós avançamos até a época dos apóstolos. A época do apóstolo Paulo, o qual acredita-se morreu no ano 66. Aí 1500 anos entre um evento e outro. Porque como Deus ele vai dar uma instrução mais atualizada, com o propósito de continuar restaurando o homem. Lembre-se que, até a época dos apóstolos, jamais o Espírito Santo tinha sido derramado na sua plenitude. Mas agora, depois que Jesus morreu e ressuscitou, o Espírito Santo foi derramado na sua plenitude. O dom ficou disponível. E nós já vimos que, juntamente com esse dom, vem o que? A temperança. O Espírito Santo capacita o homem a ter o domínio próprio. E então, quando Deus dá uma instrução, que ele gostaria que fosse obedecida pelo seu povo. Essa instrução foi dada por meio do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala que ele não aprendeu as coisas de homem, ele aprendeu direto de Jesus. Vamos lá em Gálatas, capítulo 1, verso 11, por gentileza. Paulo diz assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ele recebeu instrução direta
de Jesus Cristo. A primeira vez que ele encontrou a Jesus, inclusive, ele caiu do cavalo. Né? E o que este homem transmitiu daquilo que recebeu de Jesus? Vamos abrir em Romanos 14, verso 21. Olha o que ele diz. Romanos 14, verso 21. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece. Então agora ele dá uma instrução com relação ao regime. Uma instrução que soa aos nossos ouvidos hoje, talvez, como adicional. Né? Bom é não comer carne nem beber vinho. Só que talvez o que poucos saibam é que essa instrução ela já vem do Antigo Testamento. De alguma maneira, o povo de Israel já sabia que Deus planejava para o homem um regime vegetariano. Agora, estou sendo específico porque quando nós vemos carne, hoje em dia, quando se fala em carne, as pessoas entendem carne de boi. Né? Ah, não, eu não como carne, mas eu como frango. Mas o frango é carne. Quando fala-se carne na Bíblia, quer dizer carne de animal. Peixe, boi, frango, etc. Né? Chester e assim por diante. Toda e qualquer espécie de carne. Deus planejou um regime isento de carne, ou seja, vegetariano para o seu povo. E também isento de álcool. Tanto que Paulo fala, né? É bom não comer carne e nem beber vinho. E por quê? Porque Deus entendeu ser necessário um regime assim, para que nós nos preparemos para Canaã celestial. Aí vem aquela questão. Ah, mas eu acho difícil. Mas a questão é que Deus, quando você aceitou Jesus, Ele te deu o Espírito Santo. E o fruto do Espírito é o domínio próprio, é a temperança. Então Deus já te deu a capacidade de dizer não para essa alimentação. Para você mudar o regime. Eu sei que muitas vezes o cristão se encontra com Jesus comendo arroz, feijão e bife. Certo? É a comida brasileira. Se for em outras regiões do mundo, claro, vai mudar um pouco, porque ela não tem o seu prato típico. Mas a carne, em geral, está inclusa. Agora Deus fala, não, filho, quero mudar. Por teu bem, eu quero que você mude o regime alimentar. Lembre-se que quando o povo de Israel estava lá no deserto, eu mudei o seu regime alimentar. E você que caminha pelo deserto espiritual, rumando em direção ao céu, eu preciso prepará-lo também fisicamente. Então aceite o meu conselho. Eu quero que você seja vegetariano. No livro de Provérbios, e acredito que Paulo já conhecia essa instrução, Provérbios capítulo 23, existe um conselho que é dado a nós. Diz assim, Provérbios 23, capítulo 20. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Onde é dito? Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz prazer às vestes gordas. Irmãos, a Bíblia dá um exemplo clássico de como isso se cumpre. Daniel e seus amigos. Ele foi levado para as cortes da Babilônia e lá havia um manjado dele. Mesa posta, tudo do bom e do melhor, como alguém diria, né? E lá estavam as diferentes carnes. Daniel olhou para tudo aquilo e pensou, puxa, não podemos comer, queremos agradar a Deus. E aí o que ele disse? Falou lá para o meu grupo, olha, eu queria que o senhor permitisse experimentar, dar para nós legumes a comer e água a beber. Só 10 dias. Isso está em Daniel, capítulo 1, para quem quiser ler depois com mais detalhes. Né? Só 10 dias, Senhor. E aí, aquele eunuco fez isso. E ao final dos 10 dias, aqueles estavam mais corados do que os outros. O seu parecer estava muito melhor do que os dos outros.
Sabe, isso responde uma questão. Muitos falam assim, não come carne vai ficar fraco. Afinal de contas, vai faltar proteína. Olha, interessante, né, que a Bíblia mostra que aqueles que adotaram o regime vegetariano ficaram mais corados, ficaram mais robustos, o parecer era melhor. Esse texto eu gostaria de ler com vocês. Daniel, capítulo 1. Verso 15. Daniel 1, 15. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Agora, lá em Provérbios dizia o seguinte: não fiquem entre eles, por quê? Porque vem a pobreza com eles. Certo? Você não esteja entre os comilões de carne, nem entre os beberrões de vinho. Quer dizer que se você se torna vegetariano, de alguma maneira, você fica mais capacitado a tomar decisões sábias e a não ficar em pobreza. Certo? Você ganhar até mais dinheiro nesta terra, literalmente falando isso. O que aconteceu com Daniel e seus amigos? Verso 17. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. O rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Olha, irmãos, se havia sabedoria neles em maior grau do que havia nos outros, é sinal de que eles iam prosperar mais do que os outros. Certo? Foi o que aconteceu. Finalmente, Daniel se tornou um estadista e também seus amigos alcançaram altas posições no reino e viveram na corte. Deus, ele prometeu que o seu povo vai ser cabeça, não vai ser cauda. Só que para isso Deus pede a nossa cooperação. Deus prometeu para nós o céu, meus queridos. Deus prometeu a vida eterna, que é o mais importante. E mesmo assim, ele falou que, acompanhada a essa promessa, há uma outra, de que aqui na terra nós não seremos assolados pela pobreza, desde que nós exerçamos o domínio próprio, desde que nós estejamos no regime alimentar próprio. Nessa caminhada, Deus espera que nós nos submetamos ao seu processo. Nós finalizamos com um exemplo que serve para nós. Salmos, capítulo 78. Convido vocês a lerem comigo. Salmo 78. Nós vamos ler os versos 17 e 18. Está falando da jornada do povo de Israel lá no deserto. A prova disso está no verso 16, quando fala que Deus dividiu o mar, nos fez passar por ele, fez com que águas parassem como um montão. De dia os guiou com uma nuvem, e toda noite com um clarão de fogo. Verso 16, fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. 17. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando o Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite.
Verso 30. Não refrearam o seu apetite. Ora, e o que aconteceu? Ainda no verso 30. Ainda lhes estava comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes deles e feriu os escolhidos de Israel. Então, meus irmãos, o tempo no deserto também foi um tempo de peneiramento. Nesse tempo de peneiramento, as pessoas tomavam a sua decisão, se elas permaneceriam ou se elas seriam peneiradas fora. Deus não dispensava ninguém. E as pessoas se autodispensavam. Como? Quando as pessoas não refreavam o seu apetite. Deus tinha dado o Espírito Santo e por meio dele elas eram capazes de refrear o apetite. Mas algumas decidiram não refrear. E essas que decidiram não refrear, o desagrado de Deus caiu sobre elas. E elas não entraram na terra de Canaã. Hoje, Deus espera que nós exerçamos o predomínio próprio. Alguém diria, mas você quer dizer então que se eu não for vegetariano, eu não vou entrar no céu? Olha, literalmente, você quer escutar a verdade? Então, a verdade é a seguinte. A verdade é, até o momento em que você não sabia de que Deus espera mudar o seu regime alimentar, Deus não esperava isso de você. Mas a partir do momento que você sabe, Deus espera sim. E se você se rebelar contra ele, o seu ensino, você não vai entrar no céu. Tá? Irmãos, Deus, ele quer uma resposta nossa. Sabe qual? Com a tua graça vencerei. Entende? Porque quem entrar no céu vai entrar como um vencedor. Ninguém vai entrar, irmãos, como perdedor. A Bíblia diz, ao que vencer, darei coroa. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esse pastor é muito radical, é fanático, essa igreja eu não quero. Olha, a escolha é tua, meu querido. Eu não posso mudar a Bíblia porque você não gosta. A Bíblia diz isso aqui mesmo. Entende? As condições de Deus jamais serão alteradas. Deus fala, eu não mudo. Com todo amor, com todo carinho, Deus nos adverte, Deus nos admoesta, nos aconselha, mas Deus não muda a sua reivindicação. Mas é muito difícil para mim. Amém. Você se reconhece fraco? Então, se apegue a Jesus. Deus veio para acolher todo fraco que reconhece que precisa de ajuda. Você acha que precisa de ajuda para exercer domínio próprio? Acha que precisa de ajuda para refrear o teu apetite? Peça a Deus. E agora encare de frente a batalha. Você não vai ser confundido. Deus não vai te abandonar. Porque Jesus disse, aquele que vier a mim, eu de maneira alguma o lançarei fora. Tudo que Deus quer é que você se submeta ao processo dele. Eu tenho certeza, irmãos, que dentro daqueles israelitas, muitos tiveram lutas internas terríveis para exercer o domínio próprio e aceitar o regime de um alimento só, matar. Mas muitos venceram. A Bíblia diz que uma multidão dos filhos de Israel entrou na terra de Canaã. É sinal de que qualquer um de nós pode. Ninguém precisa ficar de fora. Irmãos, esta é a verdade. A verdade da Bíblia. E você pode escolher aceitá-la. Jesus está ao teu lado para te ajudar, para que você tenha vitória. Eu termino com a promessa dele, de Mateus 28, verso 20. Cito de memória, mas você pode anotar. Jesus disse, eis que eu estou convosco. Eu estou convosco. Todos os dias, até a consumação do século. Quem gostaria de fazer hoje um concerto com o Senhor Jesus, segurar na sua mão e falar, Senhor, com a tua graça eu vou ter domínio. Quem gostaria? Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero orar por você nessa manhã. Você que nos assiste no YouTube também, quero orar por você. Se você tomou essa decisão, louvado seja o nome do Senhor pela tua decisão. Amém? Vamos orar?
Senhor Deus, que nos altos céus habita. Essa terra estamos sendo preparados por Ti para em breve entrar na Canaã celestial. Nós precisamos, Senhor, que o Senhor nos ajude. Vemos que o domínio próprio, Senhor, esse fruto do Espírito, é algo de que necessitamos. Dá-nos, Senhor, essa força para que nós possamos dizer não aos alimentos errados. Em especial, Senhor, já que Tu propões a nós, que é bom não comer carne. Que o Senhor nos dê a graça, todos nós, de sermos vegetarianos. Dá-nos esta vitória, Senhor. E, Senhor, se o nosso coração resiste a este ensino, Pai, que o Senhor possa exercer ainda mais, Pai, a Tua influência, de tal maneira que nós possamos nos submeter à Tua orientação, ao Teu plano para a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda a cada alma sincera que reconhece a sua necessidade. A cada alma, Senhor, que quer vencer, também neste particular, no regime alimentar. Abençoa, Senhor, cada um dos que vieram aqui, a cada um dos que assistem-nos por meio do YouTube. Que eles possam sair agora acompanhados pelos Teus santos anjos, repletos do Teu Espírito Santo para fazerem mudanças importantes nas suas vidas. E então, Senhor, por meio do novo regime alimentar, eles possam estar capacitados, tendo mais força moral para dizerem não do que é errado e sim do que é certo. Te rogamos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos chegando ao final. Queríamos rogar a bênção sobre você que nos assiste pelo YouTube. Lembrando que você pode nos acompanhar todas as quartas-feiras a partir de 8h20 da noite, ou também sábados a partir das 10h30 da manhã. Nós estaremos transmitindo ao vivo por meio do site www.advertenciafinal.com.br. É só acessar o site e você vai ver a programação. E se você pegá-la parcialmente ou perdê-la, você pode mais tarde visitar o canal YouTube, youtube.com/TV Advertência Final. Esperamos que os vídeos possam ser uma bênção para a tua vida e possam te auxiliar a mudar e a se preparar para o encontro com o Senhor Jesus em breve. Vamos orar e pedir a bênção sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém.